Deixa eu ver aqui para mim conseguir compartilhar. Isso. Enquanto tu vai arrumando aí, então, Eloy, a gente vai dar início à apresentação do trabalho de conclusão do curso 2 do curso de agronomia da UERGS em 3 passos. Eu agradeço aí a disponibilidade da Luciane Sippert Lanzanov e do Mastrangelo Eniva Lanzanov em corrigir o trabalho e já de antemão pelas considerações, tá? E aí, então, o Eloy vai fazer a apresentação dele e depois nós vamos para a parte dos questionamentos e considerações. Está aparecendo? Sim, só foi para no modo apresentação. Certo, vou trocar a tela aqui. Não está indo, Eloy. Pois eu tô. Não é. Agora apareceu para vocês? Você tem que entrar no PowerPoint e dar um F5. Sim, para mim tá só o PowerPoint aqui. E tá compartilhando disso. Mas você dá um F5. Sim. Tá, para mim tá em tela de apresentação e a notificação que está sendo compartilhada. Dá um clique para ir para o próximo slide, vamos ver se mexe aqui. Mexeu? Não. Deixa eu fechar. Fecha e vai de novo. Pode compartilhar. Apresentar. Agora foi? Mesma coisa, Eloy. Ué, pra mim aqui tá como se estivesse apresentando já. Tô Mas passando. Mas é que ele não consegue ir passando, eu acho, Luan. Aqui eu tô passando os slides. Ele tá passando os slides e aqui não passa. Mas que estranho. E é que pra mim tá a tela inteira aqui também. Mas tá aparecendo eu compartilhando ou não? Tá aparecendo o primeiro slide, mas não em modo de apresentação. E ele não, quando você agora clica em cima clica no isso ali. Agora vou em apresentar. Agora foi? Que estranho. Pra mim tá dando apresentação normal aqui. Sim. De novo. Vai de novo. Vai apresentar agora. Sim. A tela inteira. Clica em cima. Apresentação TCC. Permitir. Reiniciando a apresentação do slide. Sim. Foi de PowerPoint? Tá indo. Calma aí. Tá, então, só vou colocar a apresentação quando aparecer aí. Mas não foi. Deixa eu parar de gravar aqui. Eu tenho outra apresentação, deixa eu tentar projetar aqui, daí tu vai falando e eu vou projetando, tá? Para. Sim, então deixa eu parar aqui. Parei. Tá, só um pouquinho. Ontem no trabalho da Luna também. Foi ontem? Não, tá? Eu não me lembro mais. Também aconteceu isso.
Será que não é porque tu criou a sala, prof? Pode Não. ser. Não? Teria que dar igual. Nós também, né? Vamos lá. Aqui, apresentar agora a tela inteira. Compartilhar. É, entendeu? Deu certo? Tá. Deu certo. Então vamos lá. Tá indo? Tá indo, aham. Tá. Deu Então, certo. bom. Certo, né? Vamos. Pode começar, daí. Então, primeiramente, eu queria agradecer a disponibilidade da Prof. Lu e do Prof. Massângelo para estar participando da minha banca, e a parte do trabalho de conclusão de curso é uma parte muito importante para qualquer acadêmico, e vocês foram grandes percursores nessa minha jornada. Eu muito obrigado a vocês. E vamos começar, então, falando sobre o trabalho em si, que a gente vai conversar sobre vegetais minimamente processados, da horta à mesa. Apresentado por mim e orientado pela professora Fernanda, que eu também deixo meu agradecimento. Então, muito se fala sobre a estimativa de expansão sobre a população mundial. Hoje a gente está na casa dos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, e a estimativa da Organização das Nações Unidas que até 2050 a gente tenha 9 bilhões de pessoas populando a Terra. E para isso a gente vai ter que ter alimentos para todos. Muito se fala que hoje já faltam alimentos, mas a gente também tem a contradição que existe alimentos, só que existe uma má distribuição. Esse é um fator que está implicando, mas até 2050 nós temos que ter alimento para todas essas pessoas. Então, buscando aqui na região metropolitana, no Vale dos Sinos, a gente vê que o cotidiano das pessoas é muito acelerado, por questões de trabalhar em fábrica, em comércio que não tem muito tempo de almoço. Então as pessoas, as famílias estão correndo atrás de preparações de alimentos mais rápidos, mais saudáveis, e que tenha de fácil acesso para eles, para que eles aproveitem esse tempo para descansar, se alimentar e ficar com suas famílias. Os vegetais minimamente processados entram nessa jogada neste momento. São consumidos em centros urbanos, que facilitam a vida dessa população que está adquirindo esses alimentos prontos, pela praticidade que elas apresentam. Além dessa praticidade, também já não ocorre desperdícios, porque o alimento todo que está ali vai ser consumido. E esses vegetais já vêm limpos, já vêm higienizados e porcionados para uma refeição. Os segmentos, então, de lavados, descascados, cortados ou fatiados, eles podem ser embalados crus e armazenados sob refrigeração, são conhecidos como minimamente processados, porque eles mantêm um alto padrão de qualidade. E toda vez que você vai consumir aquele produto, não vai ter um produto sanitizado da mesma maneira, cortado da mesma maneira, sempre vai ter um padrão de qualidade. Para que aconteça esses produtos minimamente processados, deve ser feito em uma agroindústria. E onde eles são preparados é um ambiente onde ocorre uma série de atividades para a transformação dessa matéria-prima, que ela pode ser proveniente da agricultura ou da pecuária. Com o intuito, então, de aumentar o prazo de validade, agregar mais valor aos produtos em natura, prolongar sua disponibilidade visando manter essas características originais dos produtos. Ou seja, vai ter o produto prontinho ali, mas ele não vai ter adição de sal, vinagre, óleo, azeite, essas coisas para manter esse alto padrão. Então, visto esse contexto de agroindústrias, alimentos minimamente processados, a gente considera que esse tipo de alimento para o ser humano e seu cultivo da maneira correta,
O trabalho teve o objetivo de implementar, então, o plantio dessas hortaliças, o seu posterior beneficiamento, transformando em alimentos minimamente processados, e também a sua comercialização. Então, é da horta até a mesa do consumidor. Esse trabalho, então, foi feito aqui em Nova Hartz, município do Vale dos Sinos. De acordo com o IBGE, tem pouco mais de 21 mil habitantes. Não é uma grande metrópole, mas está rodeada de cidades grandes, como São Leopoldo, Novo Hamburgo, é próximo de Porto Alegre. E o solo presente aqui é um solo argissolo vermelho distrófico típico. Para a realização da horta, então foi implantado canteiros de 1 metro de largura por 6 de comprimento. Nesses canteiros foram implantados diferentes vegetais. A preparação dos canteiros foi removido o solo, incorporado cama de cavalo, presente aqui na propriedade, que é uma propriedade particular, sem fins lucrativos, e também composto orgânico de resíduos domésticos, utilizando uma composteira doméstica que já tem aqui na propriedade, já tinha aqui na propriedade também, assim incorporando junto ao solo. Foram plantados 4 hortaliças e para que todas tivessem um ponto de colheita juntos, as tuberosas, que são as beterrabas e a cenoura, elas foram plantadas no mês de julho do ano passado. Como elas têm um ciclo de 120 dias, foram plantadas nesse mês, para posteriormente alface crespa e a rúcula, as folhosas, no mês de setembro, com um ciclo mais curto, de 30 dias, e elas tivessem um ponto de colheita exato para que não faltassem hortaliças durante o processo de comercialização. A cenoura, então, foi plantada através de sementes, com distanciamento de covas de 10 centímetros. Já a beterraba foi plantada através de muda, com espaçamento de 20 centímetros entre as mudas. O alface seguiu o mesmo modelo de plantio, no caso, as mudas, porém com um distanciamento um pouquinho maior de 30 centímetros, para ela ter um amplo espaço para se desenvolver. E a rúcula também foi implantada através de mudas, só que com um distanciamento de 20 centímetros entre as plantas. Então, na pré-lavagem, foi utilizado um sabão neutro líquido para facilitar a retirada das sujeiras que estavam na superfície dos vegetais. Porém, para as tuberosas, foi necessário o auxílio de uma esponja para retirar o excesso de terra. E como elas se desenvolvem abaixo do solo, elas têm a característica de trazer mais terra junto da colheita. As folhosas foram lavadas em água corrente, posteriormente submersas a uma solução de hipoclorito de sódio, entre 50 e 200 mg por litro, e o pH de 5 a 7, durante 3 a 20 minutos em contato com esses sanitizantes. Depois, foram descartadas as partes com avarias, né? Avarias de pragas, de dessecamento, entre outros. Então foram cortadas em partes de 5 centímetros com faca de corte e tábua de vidro, proporcionando um padrão de qualidade e depois também enxaguadas em água. Aquele padrão que eu falei, o consumidor sempre vai ter um produto igual, sempre com as fatias de 5 centímetros, nunca vai oscilar. Depois, então, de enxaguadas, essas folhosas foram para a centrífuga, que está na imagem ao lado, e elas foram submetidas a uma rotação contínua durante 30 segundos para tirar o excesso de água. Logo após, então, a centrifugação, elas foram reservadas em um recipiente e refrigeradas em geladeira doméstica em 5 graus. E as tuberosas tiveram o mesmo processo de pré-lavagem, né, com detergente e esponja, foram descascadas, então, com descascador manual, sanitizadas e, para o corte, para manter o padrão, sempre ser o mesmo produto para o consumidor, foi utilizado esse processador doméstico, que está na imagem ao lado, lâmina para retalhar.
Depois de todo esse processo de pré-lavagem, lavagem, sanitização, descascamento, corte e armazenamento, para o transporte dessas hortaliças até o comércio, para manter essa refrigeração foi utilizado caixas térmicas, com gelo dentro para manter a refrigeração sempre com alto padrão, e foram levadas nessas caixas térmicas de automóvel até os mercados que seriam comercializados. E para a gente ter um retorno um feedback desses consumidores, e também para evitar o contato pessoal em meio à pandemia que estamos vivendo desde o início do ano de 2020, ocasionado pela Covid-19, foi feito um questionário e foi realizado através da plataforma Google Formulários. Este recurso caracteriza novas formas de inovar a metodologia, visto que a gente necessita em meio a essa pandemia. Então, ela produz novos métodos de ensinar e aprender, visto que a tecnologia possibilita a integração de todos os espaços e tempos. Então, para a Associação Internacional dos Produtores de Minimamente Processados, o produto em si é definido como frutas ou hortaliças, ou a combinação dessas duas, que passam por um processo de seleção, lavagem e tenha sido fisicamente alterado através de operações de descascamento e ou corte, até chegar em um produto 100% aproveitável, o qual é embalado, a fim de oferecer ao consumidores frescor, conveniência e qualidade nutricional que estão presentes nesses produtos. Aqui a gente pode ver um fluxograma de tudo que foi feito. No início a gente plantou, depois do plantio foi cuidado, tudo teve a colheita, depois da colheita teve a seleção dos vegetais. Nessa seleção a gente separou os resíduos, e esses resíduos voltaram para a composteira doméstica que tem aqui na propriedade, e a parte que foi selecionada teve dois caminhos. Para as folhosas, a gente lavou elas, teve depois a solução de hipoclorito, né, a solitização, depois o corte, a embalagem, centrifugação e a comercialização. O que diferenciou das tuberosas, que são as cenouras e as beterrabas, depois da lavagem, da solução de hipoclorito, teve o processamento na máquina doméstica, né, para diferenciar das folhosas. A única diferença entre as hortaliças. Então, o resultado da disposição dos vegetais resultou em um produto colorido, atrativo e saudável para os consumidores, com alto teor de vitaminas, sais minerais que estão presentes naturalmente nesses vegetais, né? A gente pensou em dispor esses produtos entre coloridos e não coloridos para chamar a atenção do consumidor também, que além de ele querer um produto saudável, muitos de nós a gente compra com os olhos, querendo ou não, né? Por isso a tampa transparente e a disposição colorida dessa forma. Então esses produtos foram comercializados em 2 supermercados aqui da cidade de Nova Hartz, o supermercado Henkel e o supermercado do Vale. A comercialização começou no final do mês de outubro, durante todo o mês de novembro e na primeira quinzena do mês de dezembro. Sempre eram levados aos mercados nas segundas e nas quintas-feiras, para que pudesse sempre ter produtos novos com qualidade, e o que não era vendido a gente recolhia para que não tivesse uma qualidade inferior para os consumidores. E durante esse tempo a gente foi ofertado um total de 190 porções, né? 190 embalagens de salada. Sobre o questionário online, foi disponibilizado para os consumidores, né, através do link, e foi respondido por 52 consumidores. De uma forma geral, se mostraram satisfeitos com a qualidade dos vegetais minimamente processados e apontaram que a opção de compra desse produto foi devido à praticidade de uma refeição rápida e à qualidade de seus produtos, além também de não ocorrer desperdícios em seu preparo,
não é comprando uma alface, que vai descartar algumas folhas, vai descartar a raiz, muitas vezes a beterraba também tem alguma varia. Então eles acharam muito prático e rápido uma refeição de qualidade. Aqui está a relação do questionário, que foi ofertado, são 7 perguntas. Entre elas, se sabem o que é o produto minimamente processado, se consome esse produto frequentemente, sobre as vantagens desse produto, as desvantagens e também a importância. E no final a gente pediu uma opinião de alguma sugestão para que esse serviço melhore. Então, apenas 20% afirmaram conhecer o que é um produto minimamente processado antes de aderir os produtos da Hortivita. Hortivita seria o nosso minimamente processado, que teria que ser batizado, rotulado, então, para que a gente pudesse vender. Então, a gente batizou desse nome. E entre essas 20 pessoas que afirmaram conhecer produtos minimamente processados, apenas 12 pessoas, no caso 60%, que afirmam em consumir frequentemente esses produtos, para ver que é uma coisa que foi vendido, só que muita gente não conhece outros produtos dessa forma. Então, quando questionados por que consomem esse serviço, as respostas equivalem também sobre as vantagens desse serviço. E é basicamente pela praticidade do produto. E teve um dos consumidores que respondeu que é porque são alimentos que tornam mais saudáveis e seguros após os processos citados acima e não se equiparam aos produtos altamente processados. Ou seja, essa é uma diferença que leva o consumidor a procurar este serviço. No que se refere às desvantagens desse produto, os questionados não souberam afirmar se existe alguma desvantagem ou eles não têm informações suficientes para opinar a respeito do assunto. A gente pode levar por dois viés, né? É positivo porque não sabem, não conseguem apontar uma desvantagem, ou também é ruim porque não conhecem esse assunto que poderia estar na mesa de muitos consumidores. No fim do questionário, então, foi solicitado sugestões para otimizar esse produto, tendo como resultado a necessidade de informações de procedência, como, por exemplo, um selo de qualidade apontando que se foi realmente feita essas etapas do processo, ou também para quem for comercializar esses produtos, tem algum curso de boas práticas, para que o consumidor tenha a garantia de que tudo que foi proposto pelo comerciante está sendo praticado, está sendo sanitizado perfeitamente, e são produtos que realmente não são refugos, no caso assim, e só estão disponibilizados em madeira porcionadas. Aqui então a gente tem uma tabela de custos e das vendas que foi utilizado para realizar esse trabalho. Os custos incluem a embalagem, os adesivos de identificação da rotulação, no caso, as mudas de alface, beterraba e rúcula, as sementes de cenoura, o hipoclorito de sódio para a sanitização, o detergente, incluso também a gasolina e a mão de obra do produtor, perdão. E a embalagem, então, a gente vendeu a R$5 e foi vendido 168 embalagens. As outras embalagens foi como eu citei antes, e estavam já no período, já estavam há mais de 3 dias ali, então a gente tirou para manter a qualidade do consumidor. Então, somando todos esses itens que eu citei para vocês agora, cada embalagem ficou no valor de R$3,13. Como é um trabalho acadêmico e não visa assim, um lucro para uma propriedade, a gente não quis colocar um lucro exorbitante. Então, somou-se 60% de lucro em cima do valor unitário de cada embalagem e resultou num valor de R$5,10 para a venda de comércio. Porém, para facilitar a venda e cálculo, a gente colocou o valor de R$5 para a venda. Então, visto tudo isso, o trabalho realizado demonstrou que é possível a realização de atividades de produtor
de vegetais minimamente processados em pequena propriedade rural, pois o processo tecnológico empregado é simples e economicamente viável, visto que, além dos 60% de lucro, foi calculado já um salário para o produtor. Claro, ali a gente colocou um valor baixo, porque não era um trabalho acadêmico, então a gente não exorbitou. Mas, economicamente, é muito viável, tem pequena propriedade rural. E para iniciar esse processamento mínimo de vegetais, foi investido muito pouco, e o retorno financeiro, além de ser rápido, pode atingir lucros de 60% ou mais quando comercializados em mercados varejistas. O mercado para venda e comercialização para esse tipo de produtos é amplo e apresenta uma tendência elevada para o seu crescimento para os próximos anos, podendo ser uma atividade promissora para uma geração de renda, propriedades rurais e agricultura familiar, sendo elas como carro-chefe, sim, dá um lucro excelente, como também se o produtor já exerce alguma função na propriedade, funciona também como ótima fonte de renda extra. Aqui estão algumas das referências usadas para a formulação do trabalho. E aqui eu coloquei uma frasezinha que me vem em mente, que é: com a cabeça erguida, nós enxergamos muito adiante, mas quando a gente tiver a cabeça baixa, a gente tem que lembrar de olhar atentamente ao solo que nos alimenta, vendo que a gente tem que estar sempre visando à frente o crescimento pessoal, profissional, mas existem altos e baixos nas nossas vidas, e que a gente vai estar a cabeça baixa. Nós temos que aproveitar esse momento que a gente não vai estar 100% e conseguir enxergar as possibilidades para que a gente avance sempre e melhorar ao nosso entorno. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pela atenção e pela oportunidade de ter cada um de vocês nessa minha jornada. Obrigado. Muito obrigado, Eloy, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. E agora, então, eu passo a palavra para a professora Luciana, para ela fazer as considerações dela e as correções. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Eloy e à Fernanda pelo convite para fazer parte desta banca. Fiquei muito feliz pela oportunidade de ler esse trabalho e acompanhei o Eloy, foi meu bolsista, foi monitor durante a graduação e sempre foi um menino que se superou muito, que se dedicou, que trabalhou extra à universidade, e a vida da gente, ela é assim, ela é feita de etapas e momentos em que a gente tem a oportunidade de crescer. E você aproveitou todas as oportunidades para crescer, Eloy. A experiência que você fez lá na Bahia. Então, tudo isso pode ter certeza que experiência é algo que ninguém nos tira. Então, você cresceu muito nesse percurso, eu lembro, olha, como a gente começou lá em produção textual, trabalhar o primeiro projeto, o primeiro artigo, e a sua escrita, assim, a análise, a avaliação tem que sempre ser feita em relação a gente mesma. Sucesso se mede em relação a gente mesmo, não em relação ao outro. Então, eu percebo quanto você cresceu, evoluiu, então você está de parabéns. Eu já quero dizer de antemão que o seu trabalho aí que você fez aí com a professora Fernanda, ele ficou lindo. Vocês dois já estão de parabéns. De antemão, quer dizer que o trabalho da minha parte está aprovado. Eu quero realmente, assim, trazer algumas contribuições no sentido de aperfeiçoar algumas questões, assim, para a gente seguir o rigor acadêmico e para garantir uma publicação, porque eu acho que esse trabalho merece ser publicado, tá? Eu fui pontuando no próprio arquivo do trabalho, e aí eu vou
Deixa eu vou organizar aqui para eu poder vê-los e também ver o trabalho. Tá. Aqui eu procurei partir, assim, do resumo, e aí eu quero dizer assim, que como eu não sou da área específica, eu já quero parabenizá-los, porque vocês conseguiram passar as informações de uma forma tão clara, assim, um texto que flui, que mesmo quem não é da área consegue entender. Isso também é muito interessante fazer. Porque o porquê da banca? É justamente para ter um olhar de um terceiro, porque às vezes a gente está tão acostumado com o texto que tem coisas que a gente já nem percebe mais. Então, é com essa intenção que eu quero contribuir e também fazer alguns questionamentos. O resumo, eu acho que ele está bem escrito, assim, ele trouxe as informações necessárias. Eu fiquei agora, assim, assistindo, durante a leitura, eu fiquei pensando, e agora assistindo a sua apresentação, assim, me veio mais, assim, um questionamento em relação ao objetivo do trabalho. Ali consta só, tem como objetivo cultivar os vegetais, realizar o processamento e disponibilizar a produção. Além disso, foi realizada uma pesquisa dos consumidores. Parece assim, eu achei que está assim como se fosse um objetivo de uma atividade, não de uma pesquisa. E no teu trabalho você fez uma pesquisa, tanto que lá no final você deixa bem claro que é viável fazer isso. Então, eu penso que, quem sabe, se a gente adequasse só o objetivo, porque qual foi o problema de pesquisa? Eu não sei se você gostaria de comentar, qual foi o problema, assim? Não foi analisar, compreender o processo o processamento de produtos minimamente, não sei como é que se fala exatamente na área, mas foi compreender o processo e analisar a viabilidade e a aceitação do público desse produto. Então, quem sabe se colocasse um objetivo assim mais amplo e que desse mais cara de pesquisa, porque senão parece que foi feita uma atividade. O trabalho teve como objetivo cultivar, realizar o procedimento e disponibilizar. Então, nós vamos manter tudo isso, só colocar, quem sabe, um verbo antes, seria analisar o processo de cultivo, processamento e disponibilidade e a viabilidade de produtos minimamente processados não sei o que vocês acham, né? Então, são questionamentos, assim, se vocês quiserem já comentar, se a Fernanda e o Eloy quiserem comentar. Eu acho que, assim, a gente não fez os específicos, né? Nós, no fazer o projeto do TCC, e realmente foi muito além do que só implementar uma tecnologia desde o cultivo até a comercialização. Se fez uma pesquisa qualitativa, né, do que esses consumidores que adquiriram, eles acham, ou que, né, naquelas sete questões. E realmente, quando você pega isso que tu falou, Luda, ele vira além de tudo isso, uma pesquisa, né? Ele é uma pesquisa. Sim. Justamente, vocês fizeram tudo, a questão é só deixar claro no objetivo, que isso era o objetivo a ser feito, porque depois quando a gente manda o artigo para uma revista, você vai pegar o objetivo e ver se o trabalho atendeu o objetivo. Então, o trabalho foi muito além do que consta no objetivo. Essa foi minha impressão, né? Eu acho que a gente poderia colocar, então, tipo assim, o objetivo do trabalho foi analisar o cultivo, compreender o processamento e a disponibilização desses produtos no comércio, bem como analisar a sua viabilidade e a receptividade desses produtos para o consumidor, nesse sentido, tá? No corpo do texto, eu fui observando também algumas questões, assim, de ortografia, de coesão, coerência, daí já fica feita uma revisão aqui ortográfica. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que a própria palavra vegetais minimamente processados, no resumo, ele aparece com letra maiúscula, em alguns momentos aparece com letra minúscula, então seria interessante padronizar. Eu acho que de repente letra minúscula, porque não é um nome próprio, né? Na vida dos vegetais minimamente processados, então daí só manter esse padrão
né, no texto todo. E aí eu fiquei pensando, nas palavras-chave, vocês trazem novamente vegetais minimamente processados. Eu acho que poderia trazer uma outra palavra, porque essa palavra já está no título, e daí, mas é para ampliar, vamos dizer assim, a possibilidade deste trabalho ser acessado através da pesquisa, né? Então, a gente, quando faz uma pesquisa na internet, ele busca pelas palavras do título e pelas palavras-chave. Então, ele amplia a possibilidade de busca se colocar uma palavra que não esteja no título, né? Porque essa palavra ele já vai ser buscado por essa palavra. Em relação à introdução, deixa eu ver aqui. A introdução, eu achei que assim ficou bem legal, partir sempre desse todo, partir do todo, explicando a situação, trazendo o problema, que já justifica o porquê do projeto, e eu acho que isso ficou bem explicadinho, bem claro, assim, a introdução. Eu ali questionei, marquei de novo na introdução, qual foi o problema de pesquisa? É que o objetivo, então, o problema de pesquisa foi compreender como se dá o processo, né, como se dá o processo e analisar a viabilidade e a aceitação. Então, acho que até eu vou, de repente, eu coloco aqui uma sugestão, e o objetivo, analisar como se deu o processo, daí vocês coloquem do e o processo, qual a viabilidade econômica e social, pode ser, né, social, e a aceitabilidade pública, né, pública. Depois vocês, só para deixar aqui para não perder a ideia. Eu também, na metodologia, né, o trabalho está bem explicadinho, está bem descrito, assim, onde ele foi realizado, como ele foi realizado. Nos trabalhos da área das ciências humanas, normalmente no primeiro parágrafo, a gente coloca também que trata-se de um trabalho, como que ele se caracteriza metodologicamente. Então, é um trabalho qualitativo, de cunho qualitativo, né? É uma pesquisa experimental que vocês fizeram, né? Uma experiência. De repente, a gente poderia colocar um parágrafo na metodologia descrevendo qual foi o método utilizado. Então, trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, realizado por meio de uma pesquisa experimental, ou a gente pode chamar também de pesquisa de campo, né, porque foi feita uma pesquisa de campo aqui. Vocês, além de fazer uma pesquisa experimental, fizeram também uma pesquisa de campo, porque, olha, vocês foram além, vocês já colocaram o produto no mercado, vocês ainda foram ver a aceitabilidade. Eu acho assim que ficou um trabalho muito lindo. Em relação à formatação das figuras no manual da UERGS, nós consta assim para a gente colocar sempre o título da figura acima da imagem, e embaixo colocar só a fonte. Daí, então, eu fiz uma observação ali também, e aí quando coloca autor 2021, coloca o 2021 dentro do parênteses. São mais algumas questões assim de formatação, até pela minha própria formação, eu penso que eu posso contribuir mais nesse aspecto da vamos dizer assim, da formatação, dessa redação de modo geral, e o Mastro vai falar mais especificamente depois da parte mais técnica, vamos dizer assim, na parte mais agronômica aí. Eu achei assim que você conseguiu trazer, para quem está lendo, você consegue assim ver
todo o procedimento, todo o processo que você realizou, né? E aí, assim, também, aqui nos resultados e discussões, eu acho que poderia trazer um parágrafo ali para introduzir esta sessão. Por exemplo, o processo de produção começa com a colheita de matéria-prima, mas já vai direto, assim, falar sobre já traz a discussão, já traz o autor, mas poderia, de repente, fazer um parágrafozinho introdutório. Então, nessa sessão, serão apresentados os resultados, fazer um pequeno parágrafo, ou nem seja uma frase, e você une com esse parágrafo que está ali, mas só para sinalizar que vai, né, que aqui seria o resultado de discussão. São sugestões, né? Depois vocês dois aí analisam as sugestões e vê o que é viável, o que não é, né? Por isso que a banca tem esse papel, né? Da gente tentar trazer algumas contribuições e depois se analisa se são necessárias ou não. Agora eu entendi o que eu fiz aqui. Eu tirei ele começou, você começou o teu trabalho, aqui eu mudei já, você começou o resultado de discussão dizendo na figura 4, é isso que você tinha trazido, eu acho. Só que daí, a figura 4 está muito longe desse parágrafo, sabe? Você traz toda a descrição do fluxo e daí traz a figura 4. Então, eu acho melhor você fazer inverter. Tira. Eu já coloquei aqui no arquivo que eu vou te enviar, descreve, então, nessa sessão serão apresentados resultados de discussões, iniciando pela descrição do fluxo de produção. Daí você traz a descrição e daí você diz, lá depois, no final, na figura 4, é possível visualizar esse fluxograma. Daí, logo após esse parágrafo, traz o fluxograma, sabe? Porque senão eu senti durante a leitura, assim, eu pensei na figura 4, eu saí procurando a figura 4, tá? Então, eu acho que vai ficar mais fluido o texto nesse sentido. Tá muito bem escrito, gostei da forma como você foi trazendo as referências bibliográficas, de formas, né, com citações indiretas e paráfrases, e eu marquei o et al, porque o et al agora, todos eles têm que ser itálico. Teve um período que ele era itálico, depois ele deixou de ser itálico, mas agora na última versão do manual da UERGS e da ABNT é itálico, então você coloca o et al em itálico, todos eles. Eu fiquei me questionando aqui, tá, você levou para o mercado 190 embalagens, e dessas foram vendidas 168, é isso? Isso. Daí o que não foi vendido foi descartado, né? Porque já estava velho para não ficar... Eu achei muito, muito legal isso que vocês fizeram, olha. E aí eu só queria fazer um questionamento, até mais para conhecimento pessoal. Como que você fez mesmo essa sanitização desses alimentos? Eu pesquisei na literatura bastante sobre hipoclorito de sódio, né? Que a gente tinha que deixar elas imersas, porque eu lavava elas e já saía sujeira. Mas quando eu deixava elas banhadas nesse hipoclorito, depois que eu tirava, tu via no recipiente que tinha muita sujeira ainda. Tipo, tu lavava, tá limpo. Mas não, com a sanitização, ela, digamos que tira a sujeira escondida, no caso. Mas esse hipoclorito de sódio, fiquei me questionando, não é a mesma coisa que a água sanitária que se usa, né? E como é que se consegue esse produto, como é que é? Eu consegui com a que minha mãe, ela é enfermeira, e daí ela trabalha na parte da prefeitura. Então eles conseguem bastante desses produtos que são específicos, sabe? Não comprei em mercado, nada. Eu também nem procurei em mercado se tem. É isso que eu ia perguntar, se tem esse produto em mercado disponível até para a gente poder fazer essa solicitação. Eu, na verdade, nem procurei, nem sei se tem. Assim, ó, existe, como eu indiquei para o Eloy já pegar o produto específico para fazer, né, como tinha venda e tal, mas ele é um produto pronto, assim, mas que quem acessa isso, tipo, são
os restaurantes, é a parte aí que trabalha com alimentos, as instituições, né, tipo as escolas, os presídios, hospitais, que daí então todos esses vegetais têm que passar por esse processo, que ele é dividido assim, ó, faz a limpeza, que é o que a gente lava em água corrente, e a sanitização tem que ter esse banho, né, essa imersão em hipoclorito de sódio. Não é recomendado usar a quiboa normal, mas a gente pode usar em casa, né? Mas daí tu tem que fazer a diluição. Tu utiliza assim, ó, é 1 colher de hipoclorito de sódio, esse é a quiboa normal, em 1 colher de hipoclorito em 1 litro de água. Aí você pode fazer isso em casa, né? Mas por que não é recomendado quando é grande produção ou consumo de vegetais? Porque tu já tem o produto pronto ali, sabe? Daí facilita e é garantido, né? Porque assim, o hipoclorito você tem inúmeras marcas comerciais, então é mais complicado quando vai fazer em grande quantidade usar ele, mas domesticamente em casa eu utilizo quando eu faço essa parte da sanitização, 1 colher de quiboa em 1 litro de água. Uma colher de sopa rasa, assim, né? Pouquinho, e daí 1 litro de água. Aí varia o tempo, né? De 3, 5 minutos até 20 minutos, depende aí o que você vai daí sanitizar. Ah, tá. Não, eu fiquei me questionando e eu lembrei do vídeo também que você mostrou, né? Até quero parabenizar que assim, o pessoal gostou muito desses vídeos, dessas informações que a professora Fernanda realizou. E aí, para finalizar, assim, a gente que é da área das humanas, normalmente as considerações finais a gente faz uns 2, 3 páginas de considerações finais, e eu sei que assim, por já estar atuando há vários anos na área, né, das ciências agrárias, e aí ciência da natureza, a gente sabe que são mais objetivos, né? E eu achei então que você conseguiu ser bem objetivo nas suas considerações finais, e aí a gente fazendo aquela alteraçãozinha lá no objetivo, fica o trabalho assim fechadinho, o que você objetiva, como foi realizado, e as suas considerações, assim, para mim, são perfeitas. Eu fiz alguns ajustes em algumas citações bibliográficas ali, algumas que ficaram, coloquei também os títulos das referências bibliográficas, títulos e nomes de periódicos que tem que estar em negrito, e mais alguns ajustezinhos que eu vou encaminhar o arquivo para vocês. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído, e parabenizo mais uma vez Eloy, Fernanda, e agradeço pela confiança e pelo convite para participar da banca. E o papai tá pronto aí do lado, passa o nenê para ti agora. Ai, ai. Fala, chefia. Abre o teu microfone, Mastrangelo, tá com ele fechado. Oi, estão ouvindo agora? Tá. Beleza, então, Eloy, parabéns aí pela apresentação, por ter chegado até esse momento, né? E também agradeço, colega Fernanda, e você pelo convite, tá? De ter os convidados para participar, especialmente considerando aí a tua trajetória, né? Acho que é bem importante a gente registrar isso, né? Assim, desde o início, tu chegou em Três Passos, né? Nas primeiras semanas de aula aí, já começou a se conhecer, né? Depois foi criando laços aí, né? Como aluno, como bolsista, como
amigo, né, como colega, tudo, né? Então, é muito gratificante ver você chegar nesse momento aí, né, apresentar seu trabalho com uma destreza aí, com treinamento, uma qualidade muito boa, né? Então, fico bem, como é que é, orgulhoso, tá? De ver você tá chegando nesse momento aí, quase se formando, né? E saindo aí como colega de profissão. Então, parabéns, né? Todo o teu contexto e o teu trabalho mostrou justamente isso, tá? Até quando foi adiado ali a defesa, né? Eu fiquei pensando o que houve, será que o Fernando está cobrando bastante ou será que atrasou alguma coisa, né? Mas ficou muito bom, tá? Você tá bem bom de ler, tem referências boas, tem raciocínio lógico, tem uma fluência assim no vocabulário muito muito bom de ler. É um trabalho que acredito vai ser bem fácil publicar, viu, Fernando, depois, né, das correções, e tenho certeza que vai ser mais uma nem Júnior Etial aí na internet para sempre, né? Até já, antes que eu esqueça, né, dizer, já poderia ter citado o teu outro artigo lá, né, dentro das, não é, como é que é, autoplágio, não, autocitação, mas pode colocar, né, dentro da compostagem tem um artigo lá até para ajudar, né, para reforçar. Mas assim, ó, que nem a gente estava conversando, né, a gente vai sempre procurar colocar alguma coisinha a mais, dar uma reforçada no texto, tirar alguma dúvida, nós começamos a fazer a revisão no mesmo arquivo, tá? Então, eu mandado aí junto, né? As minhas e da Lu junto. E algumas questões eu vou te perguntar, então, em relação ao texto, que eu fiquei com dúvida, e também alguma coisa, assim, de conhecimentos gerais, aí, como agrônomo, né? Que, em primeiro momento, assim, sabe que, especialmente na nossa região, esse tema não é muito, vamos dizer assim, comum, né? É um tema novo, né? Tá? Aí eu te perguntaria, assim, em primeiro lugar, o que te levou a escolher esse tema, né? As horticulturas minimamente processadas para trabalhar, assim, tu tem algum motivo a mais ou o que te levou a escolher esse assunto, né? Bom, você sabe, né? Eu tinha feito um outro TCC em 2018, o TCC 1 era sobre a horta mandala, só que eu não teria acesso aos laboratórios para mim e para a Fernanda fazer essas análises que eram necessárias. Aí eu estava conversando com ela e ela citou sobre esses minimamente processados. E eu comecei a pesquisar também, que como eu não estou aí na região e aqui onde eu estou morando, né, onde que eu moro é perto de Porto Alegre, é uma região metropolitana, faltava isso. Conversei até com uns amigos, né? Eles pensaram, tá, mas isso vai ser realmente um trabalho acadêmico? Vai ter alguma coisa? Aí que eu comecei a ver mais a importância disso, porque o pessoal não tem muito acesso aqui. Claro, eu achei em alguns mercados esses produtos, só que é muito escasso. Então, como a professora Fernanda tinha dado esse gatilho, eu achei uma ótima oportunidade. Que também, que nem tu comentou antes, eu fui para a Bahia, vou para outros espaços, não sou daí, e eu acho que eu tenho que ter pelo menos uma base, se eu não for ficar em região que seja propriamente agrícola. Acho que isso foi um gatilho bem importante. Legal, até porque mostra aí que não precisa uma grande área de terra, né, para ter retorno, né, numa atividade aqui do agrônomo, né. Então, aqui na nossa região tem essa falsa ideia, né, para ganhar dinheiro na agricultura tem que ter 100, 200, 500 hectares, né. É que já se viu com 1 hectare, 2, ter uma vida boa na agricultura, né. Isso aqui tu mostra que dá, né. E agora fazendo o inverso, né, tu acha que aqui em Três Passos, que é uma região da nossa cultura regional, tu já viu como é que é. Tu acha que teria futuro esse tipo de atividade?
Acredito que teria, mas em uma escala bem menor. Porque como a cidade em si não é uma cidade que o pessoal tem uma vida mais corrida. É corrida sim, só que não ao ponto da pessoa necessitar de uma alimentação diferenciada. Tanto que aí não tem nenhuma uma rede de fast food, por exemplo. Né? Eu acho que teria sim um mercado, só que esse mercado seria bem menor. É mais limitado, né? Isso. Porque passa, na minha opinião, né, passa por uma conscientização das pessoas em relação à alimentação, né? Assim, até pela questão de comer mais verduras e frutas, né? É um trabalho, assim, que na nossa cultura aqui regional, né, da comida pesada, né, arroz, feijão, batata e tal, a hortaliça ainda está carente, né, de fazer mais presente no prato das pessoas. Então, quem sabe, seja uma oportunidade. Eu sempre penso assim, ó, o que vocês vão fazer depois de formados, né? Pensando no emprego, no trabalho de vocês, na renda de vocês, né? Procurando buscar, assim, essas oportunidades, né? E aí, dentro desse mesmo raciocínio, né? Como é que é a legislação para fazer esse tipo de produção e comercialização? Sei que de longe é mais fácil do que produto animal, né? Mas tu chegou a ver como é que precisa ter dentro da tua da agroindústria e quanto é que custaria isso, que pessoas fariam isso, e assim, como é que funciona no dia a dia dessa produtora que faz isso, a legislação? Bom, a legislação em si, eu não coloquei no trabalho que eu não fui tão a fundo nessa parte. Mas para te poder comercializar, tu tem, claro, tem que ter um ambiente fechado, refrigerado, tu tem que ter EPIs para isso, né? Tu tem que ter uma roupa especial, aventais, touca, luva, máscara, todo aquele processo de não poder usar brinco, não poder usar anel, tem que ser seguido rigorosamente isso, porque primeiro, a gente está mexendo com alimentos. Então eu não fui muito a fundo nessa parte de legislação, mas sim, é mais fácil do que a comercialização de produtos de origem animal, mas não é uma coisa que vai impedir algum produtor de fazer isso, não. Tanto que pode ter uma sala menor, né, para isso, tu não vai precisar, né, e também daí depois teria que ver para te, como que eu vou dizer, para te Registrar, talvez, né? isso. Legalizar. Legalizar isso para te poder comercializar com notas fiscais e tudo mais, né? Sim, a questão do recolhimento de imposto e tal. Até pensando nisso, chegando ali quando eu via aquelas, quando transportou naquelas caixas de Caixa térmica. eu fiquei pensando, daí tu cita também o nome dos mercados e tal, né? Será que a gente vai poder fazer isso depois, publicar, assim, com nomes, talvez, imagens também, acho que não, né? Porque pode justamente gerar isso, né? O questionamento, mas como é que tu vendeu, produziu e não atendeu a isso e tal, né? Então, acho que isso aí é uma coisa, é um detalhe, no caso do teu trabalho, não foi esse o objetivo de ter uma agroindústria legalizada para fazer comercialização, né? Tu fez uma experiência, né? Mas, assim, pensando na publicação, acho que nós temos que retirar, né? Pensar na retirada dos nomes e daquelas fotos ali e tal. Mas tem isso daí. Eu acho que talvez dá para deixar entregar para o Ergas, porque ele não, né? Que a gente cita também, tipo, propriedades rurais do fulano de tal, nos outros trabalhos e tal, mas para publicar não dá. Para deixar os locais, ele só diz, para a pesquisa foi, assim, disponibilizado em tal mercado, e quem consumiu respondeu o questionário, nesse sentido, assim, né, para não... Ou poderia... Pode falar? E, assim, o transporte naquelas caixas é o que a legislação permite, de vegetais minimamente processados. Dentro do que foi feito, está tudo dentro da norma, da lei, só que, lógico, a gente não tem uma agroindústria legalizada, né? Sim, sim. Eu queria só comentar que
daria para colocar assim, que os produtos foram disponibilizados em mercados do município ou na região, tal, colocar de forma geral, assim. Isso eu acho que é bem tranquilo. Ainda uma hora tu comenta, né, Eloy, que assim, o processamento mínimo ele é mais saudável, né, ou bastante saudável, mas em termos de comparação, ele melhora a qualidade em relação ao produto in natura, ou o que o processo faz? Mantém a qualidade ou perde um pouquinho? Como é que é isso? Eu não sei se entendi bem essa pergunta, mas tu quis dizer o que o processamento faz que melhora, no caso, a qualidade? Isso. Na verdade, não é assim a melhora da qualidade, mas imagine só um produto que está ali para comercialização, um produto in natura, que vai ter, né, tu vê no mercado algumas que começam a apodrecer, fica junto nas outras, e querendo ou não, aquela banca de produtos, ela não vai ter uma qualidade tão boa quanto pegar um produto novo. Nesse processamento, tu vai tirar essas partes com a varia, tu vai deixar picadinho já, cortado, descascado, sanitizado, e como eu falei antes, na lavagem, claro, vai sair uma sujeira e vai tá limpo, mas com a sanitização, ele vai ter uma qualidade melhor, porque vai ter aquele excesso de sujeira que vai ser retirado que a gente não vê, no caso, né, que só depois que tu sanitiza que tu vai ver realmente que nós ingeríamos, no caso. Eu acho que é bem isso mesmo, né? É uma qualidade, vamos dizer, que não fica visível aos olhos, né? Assim, dessa higiene, da limpeza, né? E muitas vezes o consumidor não enxerga isso, né? Bom, mas é isso aí mesmo. A outra questão que me chamou bastante atenção é a cama de cavalo. Aqui para nós não existe, né? Assim, ninguém usa, né? Daí eu estava fazendo uma pesquisa na internet, né? Existem alguns trabalhos, até vou te recomendar ali para citar eles, né? Que estudaram, né, a qualidade e o uso da cama de equinos, né? Mas fazendo compostagem deles e compostagem antes, né? Como é que foi esse processo aí do uso da cama de cavalo aí? Pessoal conhecido? Como é que foi o procedimento, né, do uso dessa cama? É que assim, aqui na propriedade meu cunhado tem alguns cavalos que ele usa para lazer, né? E como eu não queria usar adubação química, claro, não coloquei isso no trabalho também, mas é para ser uma coisa mais natural, né? E ele já usava essa cama e ele via que dava resultado. Não é nada científico assim, só que ele tira essa cama de cavalo, deixa maturando 60, 70 dias, e depois só que ele só tocava por cima, assim, sabe? Ele não revolvia o solo. Daí, como ele via resultado nisso, e a compostagem estava quase no ponto já de ser utilizada, eu peguei e incorporei os dois para que desse um resultado assim, né? Mas nada com embasamento, assim. Tá, mas tem uma composteira que fala ali, né, que usa. Ele foi misturado na composteira ou foi separado? A cama de cavalo ele deixa só maturando. Tá. E daí a composteira é dos moldes daquela que a gente fez, só que em menor escala, né? Sim. E até pensando assim, digamos, para continuar usando, né, se quisesse fazer, usar realmente molde em outros pomar e tal, ele poderia misturar os vidros com a cama de cavalo para melhorar a qualidade, né? Sim. Com palhada de gramíneas, né? Para melhorar a relação com ele. Então, teria olha, quem sabe até um adubo para comercializar, um produto muito bom ali, né? Que, quem sabe, está passando despercebido na ponta dele. Sim. Bem interessante. E como eu falei,
na tua região é um pouco diferente, porque existem outras coisas que aqui não tem, né? Isso. Então, realmente, abre novo horizonte. E eu acho que, por razão disso, né, que esse trabalho tem um potencial muito grande a gente utilizar ele aqui, né, como referência assim, nas aulas, aí, na palestra e tal, que tem tanta coisa boa que pode ser feita, né, dentro da agronomia, em pequenas áreas, em outras atividades, que pode ser uma boa fonte de renda e solução de problemas. Se for ver, né, na cama de dejetos, se tu não tem o que fazer, é um problema, né? A gente poderia ficar aqui um tempão conversando, bastante coisa legal, né? E o trabalho está bem bom para isso, né? Nós vamos já encaminhando aqui. Mais uma questão, só uma dúvida bem interessante do ponto de vista dessa atividade em si. E a gente já sabe assim, que dentro dos produtos de tecnologia de origem vegetal, né? Um dos grandes problemas aí é a questão das embalagens, né? A questão do custo delas e do material em si, porque também é um material que, se não for bem disposto depois do uso, ele é um lixo bem complicado, né? Na tua tabela lá dos custos, né, a embalagem disparado mais caro. Teria alguma maneira de reduzir esse custo de embalagens? Porque isso aqui quase mata o produtor, né? Que vai trabalhar para comprar vidro, plástico e isopor. Né? Teria uma maneira de... Acho que existiria uma maneira de reduzir? Com certeza. Porque eu até achei meio contraditório isso, porque é tipo uma provocação, porque essa embalagem, como vocês viram na foto, ela é uma embalagem para comida japonesa, né? Que é para o yakisoba, é especialmente para isso. Então é uma embalagem mais cara. Era R$1,25 cada embalagem, né? Imagina. Isso dá quase 50% do valor. Só que eu fui nessa loja que é só de embalagem, que tem aqui na cidade do lado, e tem aquelas embalagens que tem bolachinha, sabe? Que é uma quadradinha que tem a tampinha, que ela é toda transparente. De plástico, né? Que aquela lá era 10 embalagens, acho que era por R$1,50. Então imagina, e daí assim, com essa embalagem mais cara, o produtor já tem lucro. Daí imagina se ele... Legal mesmo, né? Porque daí, se for ver, né, eu fiz um ranking aqui, ó. É a embalagem, depois os adesivos, né, a identificação, coisa, e depois a mão de obra, né, que é uma coisa que tem bastante mão de obra, né. Então, se conseguir, por exemplo, baixar o custo da embalagem e do adesivo ali, da identificação, nossa, aí o lucro vai lá para a altura, né. Do rótulo eu já não sei se eu conseguiria baixar o valor, né? Porque só se entre gráficas, assim, mas eu acredito que não seria um valor tão diferente. Sim. Não sei também, né? É que aí acho que depende da quantidade, né? Se tu tem uma agroindústria, daí tu faz mais, diminui o valor do custo unitário, né? Mas só assim, aproveitando o gancho da embalagem, com relação às geleias, por exemplo, uma coisa que eu ia fazer ali para a Expo Agro, custaria assim, ó, eu vi o preço do vidro, então é um absurdo de caro, né? Do vidro pequenininho, assim, para 200 ml, eu acho, ele sairia assim, ó, R$2,58 cada vidrinho, Nossa. sabe? E daí, imagina, tu vai vender a geleia, uma geleia pequenininha assim, ó, se tu colocar R$5, é muito, né? Para alguém que vai comprar. Né? E daí disso, R$2,58 é o vidro, sabe? É muito caro. Por isso que, assim, ó, é difícil a comercialização, assim, né? O preço, digamos, né? Em função da embalagem. Mas isso... historicamente é assim, né? Para as conservas vegetais também, sempre o que é mais caro é o vidro. Até assim, agora sim a última, tá? Assim, quais outras hortaliças ou verduras tu acha que poderiam, né, nesse sistema assim, dar mais lucro,
tivesse mais renda, assim, por valor agregado, assim, que agregasse mais valor, quais portarias poderiam ser trabalhadas? Acredito que uma coisa que renderia bastante é o repolho, porque ele dá um volume bom, então um repolho tu usaria para várias embalagens, não é que nem um alface, que um alface faz 2, 3 embalagens no máximo. O repolho, e que mais? Pensando assim, Exato, até a Fernanda comentou agora, conserva, né? Até o pau da lua, pepino, ele é praticamente água, né? Então, assim, tu gasta um pouquinho de fertilizante dentro e ele é praticamente 90% de água. Né? Então, tem um custo muito baixo. Tu pega o pepino in natura, é barato, só que tu bota ele dentro do rio, conserva e tu fica por cima. Então, e a outra questão aí, claro, que envolve a questão do processamento, né, no fogão lá, de cozinhar e tal. Mas o tomate também, tu pega 1 quilo de tomate, tu transforma ele em extrato, polpa de tomate, tu multiplica aí por 3, 4 vezes o valor do tomate, e tu usa aquele tomate que está amassado, que está assim, feio e tal, aquilo vai tudo na panela e vira molho, né? Então tu consegue agregar, seriam outras coisas, né, que realmente até poderia colocar alguma referência, né, que existem assim. só que essa questão do tomate dele já não entraria na parte dos minimamente processados, se eu não estou enganado, porque não pode ser a parte do cozimento. Então já teria que usar em outro. Minha irmã plantou aqui na horta também, isso aqui, claro, não dizer, mas que ela falou que era uma ideia que agregaria muito valor, que é caro, é o tomate cereja. Sim. Só que eu não quis colocar para não colocar muito preço em cima. Tomate cereja, ele vira um mato depois que tem uma plantação ali, claro que é um... Porque aqui já tá bem. Tô pensando nisso, né? O chuchu também produz, tem um mato quase controlado depois e fica bom na conserva, né? Então, assim, não... Mas é isso aí, da minha parte, bem tranquilo, assim, gostei muito, fico feliz aí de ver esse momento. Depois a gente vai, né, pegar o arquivo e fazer as correções, né, não sei, né, mas certamente vai dar um artigo aí numa revista boa para nós publicar. Então, parabéns, tá? Obrigado. E continue assim, com esse espírito aí de buscar, de fazer essa tua proatividade aí. Eu queria que tivesse em toda a turma, né, todos os colegas aí, né, que buscassem realmente resultado. Porque o sucesso vem junto, né? Na medida que quanto mais estudar, mais volta. Então, nada vai vir de graça. Né? Então, tu tá colhendo frutos aí do que tu plantou, né? Então, tá no caminho certo. E obrigado, Fernando. Tá? Certo, então, Eloy. Obrigado, Lu e Mastrangelo. A gente vai com certeza ver agora uma revista assim, que se encaixa nesse perfil aí para a gente depois, né, que o Eloy fizer então as correções, que até tem que fazer até segunda-feira, tá? Então, segunda-feira, até segunda, a Lu e o Márcio mandam o que tem que mandar, e se já fizeram tudo, pode mandar hoje, depois o Eloy tem que corrigir e mandar para a gente encaminhar para a secretaria. Eloy, você sai agora da sala, vou parar a gravação,